Cristóvão. Boa tarde, boa noite, Lian. Tudo bem? Tudo em paz com vocês, né? Deixa eu carregar aqui o jogar lá no Cigar, apresentação dos meninos. Eles mandaram hoje pela manhã porque eu me enrolei todo hoje. Pronto, o Cristóvão chegou também já. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Cristóvão? Certo, professor? Eu carreguei já no Cigar a sua apresentação, viu? A apresentação da equipe. Eu peço perdão pela demora, Tá porque a ok. tarde foi muito atribulada aqui hoje. Não, sem Mas já problema. está no Cigar. Tá dando para me ouvir bem, tá? Tá, sim. Eu tô vendo e ouvindo Ah, então bem. acho que eu não vou usar fone de ouvido, não. Naquele dia que o senhor, da reunião da gente, que o senhor relatou que deu uma Sim, falhada, eu acho que era o fone de ouvido. tá bom, tá bacana assim. Chegando.
Pode começar, professor? Vamos começar, né? Até porque, por causa do horário mesmo, como vai ficar gravado, não tem problema não. Pode começar sim. Já tá gravando já, viu? Boa noite, pessoal. Eu me chamo João Marcelo, faço parte da turma de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Piauí. E nesse vídeo nós iremos apresentar um trabalho da disciplina de tópicos contemporâneos com o seguinte tema: governança corporativa. Os componentes de nosso grupo são Flávia Moura, Cristóvão e Rosimeire, e eu, João Marcelo. Para entendermos esse tema de governança corporativa, é muito importante analisarmos o contexto em que ela surge. A governança corporativa, ela surge com um aumento da complexidade dos negócios financeiro, especialmente. Nós sabemos que ele vem sofrendo muitas transformações. E ao longo do século XX, a economia de diferentes países, elas têm se tornado cada vez mais marcada pela integração ao dinamismo do comércio internacional. Então, houve uma expansão de transações financeiras em escala global. Assim, em vista dessa situação, desse contexto, acaba que surgindo muitas empresas que podemos considerar como gigantes. Então, essas empresas, elas rompem as barreiras geográficas diante dessa internacionalização. Então, pessoal, essas empresas, elas mudam a cultura que até então era a cultura de propriedade restrita. Ou seja, isso quer dizer que é uma propriedade de estrutura mais familiar ou que é concentrada com um grupo de pessoas. Então, passa a entrar uma nova cultura, uma cultura de propriedade diversificada, dispersada, aliás, onde essas empresas começam a abrir o capital, seu capital, com o objetivo de capitalizar mais recursos. Então, essa capitalização é uma forma delas se agigantarem ainda mais. Nós temos muitos exemplos de empresas conhecidas como a Coca-Cola, o Google, o Facebook, em nossos dias. Então, de lá para cá, nós podemos observar que isso tem acontecido bastante, certo? Dentro desse contexto de dispersão de propriedade, surgem várias partes interessadas. Nós podemos destacar algumas delas, como a própria população, que tem, de certa forma, sido atingida por essas empresas, né, de maneira positiva, podemos dizer assim, os governos, os empregados que fazem parte delas, e principalmente a figura do investidor, do acionista. E as origens do debate sobre a governança corporativa, ela nasce principalmente no conflito dessas partes interessadas, na divergência entre o interesse dos sócios e dos executivos, aqueles que estão tomando as decisões na gestão da empresa. O fato dessas companhias, pessoal, terem um capital tão pulverizado, faz com que o investidor ele não consiga controlá-la de forma isolada. E até mesmo ele também não tem a capacidade de eleger, por exemplo, os membros que vão ficar no conselho de administração. Claro, nós estamos falando aqui, não se tratando de sócios controladores, até porque essa situação dos investidores, eles não conseguirem controlar de forma isolada, isso é bastante comum em países desenvolvidos. Já em países como na América do Sul, é mais costumeiro ter essa questão do sócio controlador. Então, nessa situação em que o sócio, ele, por si só, ele não consegue tomar essas decisões, os mecanismos da governança corporativa, eles surgem para proteger o interesse de todos os investidores diante da gestão que está lá dentro da empresa, que pode agir de maneira indiferente com relação a eles. Então, assim, o mercado ele vem exigindo das empresas mais transparência, mais confiabilidade, e é isso que elas precisam fazer hoje. Nesse contexto, em 1976, estudos focados sobre empresas norte-americanas e britânicas,
elas levantaram uma teoria chamada teoria da agência. Essa teoria, ela fala sobre o conflito de relacionamento. Nós estamos falando aqui o relacionamento entre o agente principal, que é o sócio, quem está investindo, e a assimetria de informação, que é a falta de informação para uma das partes. Isso pode acontecer principalmente quando existe a figura do acionista minoritário, é aquele que não detém a maior parte das ações ou que não tem direito a voto. A questão da teoria da agência, ela levanta, na verdade, a seguinte pergunta, em outras palavras: como que os acionistas eles podem garantir que os diretores executivos que estão administrando as operações da empresa vão agir de acordo com os interesses dos acionistas? Será que eles vão agir de interesses próprios ou de maneira parcial? Podemos pensar assim. Então, um exemplo de estrutura de governança, vocês podem observar nesse slide 2 aí. Nós podemos perceber que existem essas partes que estão inseridas, né? Que é o sócio, os acionistas. Mesmo os acionistas, eles fazendo parte dessa estrutura muito importante, é importante nós destacarmos que numa economia desenvolvida, né, normalmente o sócio, ele não está dentro dessa parte da tomada de decisão, que fica a gestão, onde tem um conselho administrativo, a diretoria executiva e assim por diante. O conselho administrativo, ele faz o planejamento, faz a estratégia, cuida dos recursos da empresa, de toda essa parte macro. A auditoria independente, conselho fiscal, assim como outras partes que não estão aqui, uma estrutura de governança, ela pode ser bastante ampla, de certa forma. Um problema da agência, em outros mercados, como já citamos aqui, pode também existir com relação aos acionistas controladores e os minoritários, certo? O slide 3, ele vem falando mais sobre isso, certo? Na América Latina, onde a propriedade ela tende a ser mais concentrada, e existe, então, essa relação entre acionistas controladores e minoritários. Quando isso acontece, mesmo entre os acionistas, um acionista ele detém mais de 50% das ações, pode ocorrer de ele agir de forma parcial, sem levar em conta os interesses dos outros acionistas. Então, o conflito de agência, ele entra também nessa situação aí, que é bastante comum em países subdesenvolvidos. Mas que problemas podem acontecer diante dessa situação? Nesse slide, no próximo slide, ele vem mostrando algumas situações, pessoal. Por exemplo, o acionista controlador, ele pode indicar familiares não qualificados para a gestão. Então, qual é o problema? Ele vai beneficiar a família dele. Existe uma grande probabilidade disso acontecer. A ação coloca o negócio em risco pela falta de liderança. Outra situação, os acionistas controladores contratam o serviço terceirizado de uma empresa relacionado a amigos e parentes. Olha só. Então, completamente fora da ética profissional, podemos considerar assim. A ação, ela pode levar em conta a criação de valor para amigos ou parentes, e não a melhor opção para a empresa e todos os acionistas. Então, acaba que quando o acionista está no controle, ele pode realmente puxar mais para o lado dele, mais para os familiares, e não levar em conta as necessidades que a empresa realmente está precisando ali no momento. Os acionistas que controlam e administram uma empresa, eles podem até mesmo estabelecer remunerações elevadas para si mesmo. Em alguns casos de fraude, nós vamos até citar
uma que no final da minha parte aqui, que eu vou mostrar para vocês. Isso aconteceu no caso de uma empresa chamada Parmalat. Mas na frente nós iremos mostrar esses exemplos negativos. Na verdade, esse exemplo negativo. Então, assim, pessoal, para se diferenciar diante desse mercado financeiro, os gestores eles precisam estabelecer ferramentas profissionais que possam, então, trazer um maior esclarecimento e maior confiabilidade, principalmente aos investidores, aqueles que querem alocar recursos na empresa. Os profissionais da contabilidade, eles precisam se atentar a esse detalhe. Em vista disso, as boas práticas de governança corporativa, elas se tornam uma parte cada vez mais relevante para as empresas nesse sentido, certo? As empresas, elas podem adotar essas práticas e demonstrar para os interessados que ela realmente tem responsabilidade e tem agido de boa fé. Mas, afinal de contas, o que é governança corporativa? O que significa esse termo? A definição de governança corporativa, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele diz o seguinte: é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, nós podemos destacar essas palavras-chave no começo, que é sistema dirigido. Em outras palavras, a governança corporativa é um sistema que dirige as empresas. Podemos até comparar isso com um manual. Será que você iria jogar um jogo sem regra? É claro e evidente que não. Então, a governança ela funciona dessa forma, como um manual com regras que vão mostrar como o negócio vai funcionar, vão dar sentido àquelas pessoas interessadas que estão vendo ali como a empresa vai estar funcionando. E o lado positivo, vai fazer com que a empresa ela tenha mais agilidade, transparência, autonomia em suas atividades. A governança corporativa, ela responde a perguntas do dia a dia, como, por exemplo, quando será a reunião que os gestores vão fazer para tomar determinada decisão? Quem participa da votação sobre determinados assuntos? De quem é a palavra final, por exemplo? Quem vai aprovar determinado orçamento? Certo? É interessante que o próprio IBGC, falando sobre a importância de uma boa governança corporativa, ele verificou que a maioria dos investidores, boa parte deles, preferem estar dispostos a pagar mais caro por uma ação que tem governança corporativa do que o contrário. A gente teve um trabalho que falou sobre a questão da aversão ao risco, em finanças comportamentais, aliás, e outro que falou sobre a corrupção. Então, a governança corporativa, ela reduz o risco para quem está investindo. Essa pessoa, ela passa, então, a ficar mais à vontade, diminui esse medo. Certo, pessoal? Então, as boas práticas de governança corporativa, elas contribuem para melhores decisões da empresa, faz com que haja um alinhamento de interesses. Ainda no slide anterior, falando sobre objetivos, nós podemos destacar o final que fala que o objetivo principal da governança corporativa é contribuir para a qualidade da gestão da organização, a longevidade e o bem comum. Então é isso, a gestão ela vai trabalhar com o objetivo de prosperar no negócio. E as pessoas envolvidas, vendo isso acontecer, elas vão se sentir mais à vontade, vão ter mais interesse nessa empresa, tá certo?
Com relação à origem, pessoal, da governança corporativa, a governança corporativa, é interessante que as boas práticas, a discussão sobre ela nasce em um cenário de escândalo, muitas vezes por problemas entre acionistas e executivos, como nós falamos aqui. Eu destaquei alguns pontos aqui para vocês. Por exemplo, na década de 80, nos Estados Unidos, houve uma sucessão de casos de abuso de poder, expropriação da riqueza, certo? Então, isso era em consequência de um mercado altamente pulverizado. As leis americanas, elas também dificultavam com que a figura do acionista ele exercesse o seu direito. Então, muitas vezes, o executivo ele tinha muito poder, e ele acabava que puxando mesmo para o seu lado, como nós podemos ver aí nesse primeiro ponto. Em 1992, nos Estados Unidos, um marco muito importante foi a General Motors, que divulgou o primeiro código de governança, certo? Foi o primeiro código de governança elaborado por uma empresa nos Estados Unidos, certo? Em 1976, aqui no Brasil, eu destaquei aí a Lei das Sociedades Anônimas, que é uma lei que prevê a prática de divisão de poderes entre o Conselho de Administração e a diretoria. Esse ponto é muito interessante da lei, porque para uma boa prática de governança, é preciso realmente que haja autonomia entre os poderes, essa divisão entre o Conselho Administrativo, a diretoria, bem como outras partes que estão envolvidas na estrutura, como nós vimos no começo da apresentação. Em 1995, a criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, o IBCA, que depois passou a ser chamado de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que acabamos de falar. O IBGC, ele passa, então, a atuar como um orientador para as empresas, incentivando elas a fazerem boas práticas de governança, mostrando a importância que isso tem no mercado. E no ano de 99, o próprio IBGC, ele faz o código das melhores práticas, divulga o código das melhores práticas, tá certo? Com relação aos princípios básicos, as boas práticas de governança, elas primeiro começam pelos princípios básicos. Nós podemos até dizer que eles são um alicerce para que a empresa comece realmente a construir isso. Vocês podem ver aí que eles são baseados em cinco princípios: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. O princípio da transparência, ele é um princípio que consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas informações que são de seu interesse e que não são apenas por obrigação imposta por lei. Então, as empresas, elas precisam divulgar não só o que é obrigatório, elas também devem divulgar fatos que são relevantes aos sócios, como, por exemplo, a mudança de estratégia, a mudança do grupo de conselheiros, por exemplo. Claro que essa questão do princípio da transparência, ela também entra a questão do bom senso. A gente sabe que a empresa ela tem seus arquivos confidenciais, e então ela deve equilibrar isso aí e saber o que divulgar, tá bom? O princípio da equidade, como vocês podem ver aí, ele fala sobre, caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico. Em outras palavras, é o tratamento igual, diminuir as diferenças que podem existir ali entre os sócios minoritários, por exemplo, reduzir a assimetria de informações, como já foi dito no começo da apresentação. Um exemplo bem interessante sobre essa questão da equidade é que existem as ações ordinárias e as preferenciais, que é a que tem direito a voto e a que não tem.
E, assim, uma boa prática, ela poderia dar voz ao sócio minoritário, mesmo ele não tendo esse direito ao voto. Então, uma boa prática que a empresa poderia fazer seria essa. O princípio da prestação de contas. Os agentes da governança, eles devem prestar contas de sua atuação de modo claro, assumindo integralmente as consequências. Por exemplo, a empresa, ela pode adotar uma política de gastos, certo? Então, todas as partes, os departamentos, as partes que estão envolvidas, devem estar alinhadas aí com essa política, prestar contas devidamente para poder, assim, colocar em prática o que foi determinado. Princípio da prestação de contas. Princípio da responsabilidade corporativa. Com relação aos agentes de governança, como vem mostrando aí, eles devem se preocupar em zelar a viabilidade econômica e financeira da empresa, ou seja, a prosperação da empresa. Certo, pessoal? Esses são os princípios básicos de governança corporativa. Geralmente, muitos escândalos ou fraudes que acontecem é por conta do rompimento, da quebra desses princípios, né? Como, por exemplo, o princípio da equidade. Vai mostrar para vocês aí agora um exemplo de desvio de governança corporativa. Eu trouxe aí o caso da Parmalat, uma empresa que foi fundada no ano de 1961 pelo empresário Tanzi. Ela teve uma expansão territorial que iniciou em 1970 e chegou no Brasil em 77. No ano de 1990, ela teve uma abertura de capital de suas ações na Bolsa de Milão. Nós podemos ver aí mais de 100 mil acionistas. Então, realmente, bem pulverizada, não é mesmo? Só que esse detalhe é interessante. A família Tanzi, ela controlava mais de 50% das ações da empresa. Será que isso era um problema? Não, o problema de se controlar a empresa, isso pode acontecer bastante, né, como nós sabemos. Mesmo a empresa, mesmo o acionista ele tendo a maior parte dessa porcentagem, ele pode pôr em prática uma boa governança corporativa. O problema, no caso da Parmalat, é o fato dela ter explorado os minoritários, né? Ela não ter levado em conta as outras partes interessadas, ter agido de má fé. Como vocês podem ver aí, o principal representante da companhia, ele ocupava ao mesmo tempo os cargos de presidente do conselho de administração e diretor. Então, 2 cargos na mão de uma pessoa só. O conselho administrativo, no caso, o relatório lá onde eu tirei a pesquisa, do conselho frente à diretoria. Ora, mas se o conselho era a mesma diretoria, como ele poderia, então, fiscalizar as ações da diretoria? Então, não acompanhava o desempenho da empresa de maneira correta. E lá na fonte de pesquisa também mostra que a empresa aprovava transações de transferências de ativos a outros acionistas. Então, o que estava acontecendo? Acabava que era aprovado que o bem da empresa, então, fosse passado para a mão de pessoas. Algo realmente incrível, né? Acreditar que isso realmente estava acontecendo. Agia de forma parcial, elegia apenas os diretores que a pessoa ali estava querendo. O caso Parmalat é uma fraude que realmente aconteceu, que espantou muitas pessoas. Nesse slide 11, vocês podem ver aí as consequências, certo? O balanço de dezembro de 2002, os auditores, eles deram um parecer
sobre a situação da empresa, viram que as demonstrações financeiras para o período eram demonstrações falsas, o valor dos ativos líquidos da Parmalat eram insignificantes, ou seja, contabilizados de forma indevida, incorreta. A dívida da empresa era mais de 14 bilhões de euros. Lá, interessante que lá também falava que eles estimavam, na verdade, que essa dívida fosse entre 1 e 4 bilhões. Vejam só quanta diferença, certo? Então, quais foram os principais erros de governança da Parmalat? Próximo slide, vocês podem perceber aí, ele fala a centralização de poder por parte da família, como nós vimos. O conselho de administração, ele tinha pouca independência, não tinha vigilância do desempenho. Esse é um ponto principal que nós podemos destacar. Os membros do conselho acabavam, então, tomando decisões que eram a favor do grupo, daquele grupo, certo? Da família que controlava. Então, dificilmente, a empresa iria permitir a questão da auditoria interna. Até porque a auditoria acabaria que não teria independência ou autonomia para poder fazer isso. O interessante é que, segundo a CVM, lá ela fala que, para evitar conflitos de interesses, o presidente do conselho, ele não deve ser também o executivo, o principal. No caso da Parmalat, era isso que estava acontecendo. O próprio IBGC, sobre esse assunto também, ele incentiva que as empresas, ao decidirem quem será o conselho, quem são as pessoas do conselho, devem ser pessoas qualificadas e pessoas independentes para poderem fazer isso. Então, favorecer os controladores, as pessoas que estavam ali controlando, os minoritários acabavam que pegavam o prejuízo, certo? Sofriam mais diante dessa situação. O que então aprendemos com esse caso aí da Parmalat? Aprendemos, pessoal, que a falta de boas práticas de governança fez com que a Parmalat ela caísse em um escândalo, certo? E que levou, inclusive, seus resultados e toda a sua imagem que foi construída foi mostrada de forma negativa, certo? Então, sérias consequências para a empresa que, inclusive, fechou, certo? Agora, a próxima parte da apresentação, ela está a cargo de nosso amigo Cristóvão, que irá falar sobre a questão da aplicação da governança corporativa. Boa noite a todos. Então, como o João Marcelo já adiantou aí, né, eu vou falar agora da aplicação. Ele conceituou a questão da governança corporativa, falou que o objetivo dela é de alinhar os diversos interesses dos stakeholders e onde é que a gente vai aplicar. Então, ele deu uma abordagem mais societária, mais empresarial, que é o habitual, mas nós também podemos aplicar a governança corporativa nas organizações não empresariais. Enquanto nas empresariais ele vai ter por objetivo otimizar, isto é, permitir a geração e o aumento contínuo ao longo do tempo da geração de valor da organização. Nas organizações não empresariais, embora elas não visem exatamente o lucro, mas elas também têm objetivos sociais. Então, por conta disso, nós podemos aplicar a governança para que elas consigam atingir de forma mais eficiente os seus objetivos. E, no caso, a gente pode destacar principalmente duas espécies das organizações não empresariais. As cooperativas, em que o objetivo da aplicação da governança seria para aprimorar a sua gestão e reduzir os conflitos. Porque, lembremos, as cooperativas, elas são uma sociedade que as pessoas elas se associam para trabalhar e os frutos daquele trabalho é que vai ser repartido entre todos. Então, naturalmente, as cooperativas elas já têm uma certa carga de litigância muito forte, porque são diversos interesses. Então, a governança ela pode ajudar as cooperativas alinhando esses interesses, além de, claro, aprimorar a gestão. Então, com tudo isso vai reduzir conflito e vai permitir que a cooperativa ela atinja mais eficientemente seus objetivos. E já as entidades de terceiro setor, como, por exemplo, associações, a governança também pode ser aplicada. E, como a gente vê,
não há uma obrigatoriedade de aplicação da governança nas entidades do terceiro setor, como as associações, por exemplo. Mas uma associação que aplique a governança, ela pode chegar a um nível tal de eficiência que ela se torne um modelo. E, tornando-se um modelo, ela aumenta a legitimidade dela perante a sociedade. Então, o papel da governança para as associações é esse, de aumentar a sua legitimidade perante a sociedade. Pode passar. Pronto, e a gente falou tanto da governança, que ela alinha os interesses, onde é que ela pode ser aplicada, e quais são esses mecanismos de governança. Nós podemos fazer uma divisão geral de dois grupos de mecanismos de governança, os mecanismos internos e os externos. Os internos é aqueles que, como o próprio nome sugere, eles estão a cargo da própria empresa, da própria instituição, organização, que se encarrega de colocar em prática, e nós podemos citar o quê? A formalização de suas políticas, ou seja, habitualmente as empresas que instalam um programa de governança corporativa, elas formalizam esse programa numa espécie de código de governança corporativa. Mas a gente tem que citar não somente o código de governança, porque existem outros códigos que também são utilizados em empresas que apresentam práticas de governança, como, por exemplo, a gente pode citar o código de ética ou até mesmo diretrizes, que podem ser instituídas no âmbito interno dessa organização. A instituição de conselhos, sendo que o principal, como o João Marcelo até antecipou, é o conselho de administração, porque é ele que vai fazer aquela intermediação, ele vai ser escolhido, e nele constam representantes dos sócios, que esses representantes é que vão ficar encarregados de escolher e contratar toda a diretoria, vão contratar os executivos, ou seja, o conselho de administração, ele é responsável pela gestão estratégica da empresa, ele vai fazer o planejamento estratégico para longo prazo e vai instituir e encarregar a diretoria, que são os executivos, de ficar com a parte operacional. Então, esse é o principal conselho dentro da governança, mas ele não é o único. Nós podemos citar também, a doutrina cita, como de grande relevância, o conselho de auditoria, que, como o João Marcelo falou, né, que ele vai ser instituído para que possa conduzir e ter esse contato maior com os auditores, principalmente os auditores externos, que quando eles vierem realizar os procedimentos de auditoria, eles entrem em contato e não diretamente com o executivo principal, com o diretor, com o presidente da organização. Além disso, a gente poderia citar como outro conselho relevante, o conselho fiscal. Outro mecanismo de governança é as empresas que oferecem maior proteção ao acionista. E como é que se dá isso? É na forma de direitos que vão além do que está legalmente estatuído. Por exemplo, a lei das sociedades anônimas, ela diz que ações preferenciais não têm direito a voto, e ações ordinárias têm. Mas, a partir do momento que uma empresa, ela define um mecanismo no seu estatuto, como o chamado tag-along, que é um direito de um percentual da venda, caso ocorra uma mudança de controle, o bloco de controle da empresa, ele é vendido, o controlador, o acionista majoritário, vai receber um determinado valor. Só que, em empresas que não tenham tag-along, o acionista minoritário, ele não vai receber nem de perto o que o controlador recebeu. Mas existem empresas que elas colocam nos seus estatutos que determinada porcentagem, 80%, e às vezes até mesmo 100% do que o controlador receber, cada minoritário vai receber proporcionalmente a sua quantidade de ações. Então, esse é um mecanismo de proteção, que é um mecanismo também de governança corporativa. Outra política, outra ação de governança, nós temos a melhoria do ambiente de controle, que pode se dar tanto com a instalação do Conselho de Auditoria, como com outras normatizações que visem dar maior autonomia para esse processo de controle, esse feedback, que possa permitir que a informação ela circule bem e circule com qualidade dentro da empresa. E, por fim, a última prática interna, nós temos a transparência e a divulgação de informações. E lembremos sempre que, quando a gente fala de governança, existe um pouco de normatização legal, mas muita coisa que existe em governança, ela é espontânea da empresa. Então, a partir do momento que a empresa decide aderir a um programa de governança, ela se compromete, nesse caso,
a aumentar a sua transparência e divulgar voluntariamente informações que ela considere relevantes para os stakeholders, para a sociedade, para as outras pessoas que têm interesse nela como um todo. Pois bem, esses aí foram os mecanismos internos. Quanto aos externos, nós temos o mercado de capitais, porque, como o João Marcelo já explicou rapidamente ali atrás, uma das vantagens de se utilizar a governança é que você melhora a imagem da empresa. Melhorando a imagem da empresa, ela se torna mais eficiente e consegue captar recursos a um custo mais baixo. Só que existe um porém, qual é? Que quando o mercado de capitais ele decide financiar aquela empresa com base em sua governança, ele também estatui regras, condições para que essa empresa tenha reconhecida a sua governança como sendo uma governança de qualidade. Então, por isso que o mercado de capitais é considerado como um mecanismo externo de governança corporativa. E, por fim, mas não menos importante, o sistema legal e regulatório, porque, como eu falei, existem algumas normatizações de governança nas leis. Um exemplo é a lei das sociedades anônimas, que até mesmo no seu anteprojeto, ela já dava como razões uma maior proteção, determinava certos procedimentos para que o Conselho de Administração, como é que ele deva proceder, e tudo isso de forma, no próprio tag-along, né, também é um mecanismo que é previsto na lei das sociedades anônimas, que tem esse viés de governança corporativa. E nós temos também a questão regulatória, porque determinadas empresas de alguns setores, elas têm agências próprias de regulação. Então, além das normativas legais, existem as normativas administrativas, como, por exemplo, as empresas de energia elétrica, nós temos a ANEEL, as empresas, as seguradoras, nós temos a SUSEP, os bancos, nós temos o Banco Central, e as empresas de capital aberto como um todo, sociedades anônimas, nós temos a CVM. Pode passar. Bom, e quais são os efeitos da governança, né? Por que uma empresa ela tem que considerar, ela deveria considerar implantar, ter uma política de governança corporativa instituída nela? Bom, os efeitos observáveis que nós temos da governança são melhoria do processo de tomada de decisão, porque a governança ela surge como um mecanismo para tentar reduzir a questão da assimetria informacional e do problema de agente principal. Então, a partir do momento que a governança está instituída na empresa, a informação, as práticas vão estar todas mais bem estabelecidas. Então, com isso, a tomada de decisão ela se torna mais fácil, mais transparente, mais eficiente. Então, esse seria um primeiro efeito da governança. O segundo, o aumento da eficácia dos controles, que, como nós vimos, a governança também ela tem atuação sobre setores de controle, seja ele o controle interno, ou seja, a relação com os auditores externos, controle externo. A redução do custo de capital seria um outro efeito, porque como a empresa ela está sendo mais bem vista pelas pessoas, pela sociedade como um todo, há um maior interesse de acionistas para adquirir ações, porque eles veem que aquela empresa, além dela ser lucrativa, ela tem uma certa preocupação com os interesses dos minoritários. Então, isso faz com que ela se torne atrativa e, como a gente sabe, lei da oferta e da procura. Se uma determinada empresa ela é muito procurada porque ela trata bem seus minoritários, o interesse aumenta, a cotação de suas ações aumenta, o valor de mercado aumenta consequentemente. Que acaba desdobrando isso aqui também. Para empresas que são listadas em bolsa, nós percebemos o aumento da liquidez das ações dela no mercado, mais ações são negociadas diariamente, e o aumento do valor de mercado, porque além de serem negociadas com mais frequência, as suas ações também são mais desejadas. Então, por isso, por essa maior demanda por suas ações, o seu preço tende a subir. E, por fim, como a governança, ela também traz como consequência uma melhoria da eficiência da organização, a gente pode observar a manutenção de vantagens competitivas, ou seja, aquela empresa ela já tem uma determinada expertise no negócio dela, ela já tem um certo know-how de como fazer aquilo. Quando ela traz a governança para dentro, ela faz com que os processos sejam otimizados. Então, as vantagens competitivas que, porventura, ela tem, elas são mantidas e podem vir até a ser ampliadas. Pode passar. E agora vamos relacionar a questão da governança corporativa com a contabilidade. A contabilidade, então, ela é uma prática da governança. Por quê? Porque, assim como a governança, ela surge para tentar minimizar, reduzir os efeitos da assimetria e do efeito da relação principal-agente,
a gente pode observar que uma contabilidade feita com base nos princípios contábeis, ela vai querer o quê? Produzir uma informação tempestiva, fidedigna, relevante, que tem impacto. Então, se nós observarmos, a contabilidade, ela também acaba reforçando, que já é esse papel da relação da complementariedade, ela acaba reforçando o papel e complementando a questão da governança. Por quê? Porque elas estão pautadas exatamente nessa questão da assimetria informacional e da relação agente principal. Só que essa relação, a gente poderia pensar, não, se a contabilidade ela é uma prática de governança, então ela está subordinada à governança, o que não é verdade. Por quê? Observa-se que nas empresas em que a governança está instituída, a qualidade da informação contábil ela é maior. Mas, em contrapartida, a gente também percebe que uma contabilidade bem feita, ela facilita todo o trabalho da questão da governança. E isso a gente pensando, primeiramente, só na contabilidade societária empresarial. Mas nós não podemos esquecer que a contabilidade gerencial, ela está intimamente relacionada com a governança, porque vai agir nos sistemas de controle, vai propiciar informação para subsidiar a tomada de decisão. Então, por conta desses aspectos, é que a gente vê que ela é uma prática de governança, mas, ao mesmo tempo, ela está intimamente relacionada e existe esse reforço de uma com a outra. A boa contabilidade, ela propicia uma governança bem feita, e a governança bem feita propicia uma qualidade da contabilidade, da informação contábil, que é assim produzida. Sendo que o ponto de contato, digamos assim, o ponto de coincidência de ambas é a questão do disclosure, ou a evidenciação que ambas tendem a fazer. A contabilidade quer produzir uma informação com os critérios dos princípios contábeis, e a governança ela quer dar mais transparência e mais eficiência à organização. Então, é nesse ponto que elas se tocam, tendo um objetivo comum, reforçando o papel uma da outra e se complementando. Pode passar. Pronto. No histórico, aqui no Brasil, o João Marcelo falou rapidamente ali da Lei da Sociedade por Ações, a criação do IBCA, que depois passou a ser IBGC, e o lançamento da cartilha do IBGC. Só que, pouco tempo depois, nós também tivemos uma cartilha com recomendações sobre governança que foi lançada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela foi lançada em 2002 e ela tinha essa estrutura. Eram 5 capítulos e ela tinha uma introdução em que ela dava uma visão geral de governança. O segundo capítulo, ela falava da transparência, principalmente no aspecto das assembleias, da estrutura acionária e do grupo de controle. Em seu terceiro capítulo, ela tratava de estrutura e responsabilidade do Conselho de Administração, porque, como eu falei anteriormente, o Conselho de Administração é o principal conselho de governança, a governança ela está inserida como atribuição do Conselho de Administração, por quê? Porque é ele que faz o planejamento estratégico da organização. O quarto capítulo da cartilha da CVM era a proteção a acionistas minoritários, prevendo alguns direitos, como nós falamos, tag-along, regulamentando práticas de direito de voto, participação na assembleia, acesso às informações das assembleias em que havia deliberações, e, por fim, mas não menos importante, a questão da auditoria e das demonstrações financeiras. Então, essa era a estrutura da cartilha da CVM. Pode passar. Que é essa daqui, né, ela é cartilha de recomendações, e como ela própria diz aqui, que vocês podem ler. Esta cartilha contém recomendações da CVM relativa a boas práticas de governança corporativa. A adoção de tais práticas comumente significa a utilização de padrões de conduta superiores aos exigidos pela lei, ou pela regulamentação da própria CVM. Por isto, essa cartilha não constitui uma norma cujo descumprimento seja passível de punição. Pode passar. Só que é o detalhe, né? Como eu falei, ela foi lançada em 2002 e passou um tempo sem ser atualizada. Eis que, em reunião realizada em 9 de fevereiro de 2010, o colegiado da CVM considerou que a cartilha não estava mais atualizada, tendo em vista o relevante desenvolvimento do mercado de capitais, a significativa evolução das práticas de governança adotada pelas empresas, né, os emissores, no caso, bem como o surgimento de práticas e problemas que eram desconhecidos ou incipientes à época da edição do material. Naquela oportunidade, o colegiado observou que instituições privadas e entidades autorreguladoras já haviam assumido papel central na edição de códigos e orientações sobre as melhores práticas. O que é que a CVM está querendo dizer com isso? Que ela não se teria mais esse trabalho de elaborar uma cartilha com recomendações, porque esse papel estava a cargo de outras organizações,
principalmente o IBGC, que passou a editar o seu manual e vem atualizando ele com uma certa frequência. Então, a CVM achou melhor deixar de lado essa cartilha própria que ela tinha. Mas tem um detalhe, quando o IBGC ele vai elaborar as revisões ou novos padrões para discutir da cartilha própria dele, ele constitui um grupo de trabalho, e dentro desse grupo de trabalho estão representantes de outras instituições, principalmente instituições reguladoras, como o Banco Central, e a própria CVM. Então, por conta disso, era um papel que acabava sendo redundante. Então, concentra esforços todo mundo no grupo de trabalho do IBGC para poder elaborar esses padrões com mais eficiência. Pode passar. E falando nele, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Pode passar. Pronto, esse código ele já está na 5ª edição, em 2015, né? Como o João Marcelo falou, em 99 foi a primeira, a 5ª em 2015. E a estrutura dele também lembra um pouco da estrutura daquela cartilha da CVM. Tem a apresentação em que ele fala das premissas, que seriam quais? A questão do ambiente, da evolução do ambiente de negócios, que fez com que outros stakeholders passassem a ter interesse nas empresas, né, não mais apenas a questão dos sócios e dos executivos e fornecedores, mas a própria sociedade como um todo, porque às vezes ela é influenciada por certas externalidades daquela empresa, mas as pessoas fixas enquanto acionistas, porque o mercado de valores imobiliários ele já se desenvolveu a certo ponto, e também tem a atração das pessoas físicas todo. O segundo, questão da tomada de decisão, eles alertam na cartilha, né, que ele tem muito de questão subjetiva. Tem determinadas orientações que são dadas até pelos próprios princípios e algumas regras, mas muita coisa é subjetiva. Então, a cartilha se coloca mais como uma espécie de norteador para que o executivo, a diretoria, tomem decisões do que querer ser mais uma questão normativa punitiva. Aí ele traz a definição de governança, aquela que o João Marcelo já citou ali atrás, fala dos princípios, que são princípios lá, né? E tem a abordagem, explique o que é isso. É a abordagem que é utilizada em todo esse manual, esse código da IBGC, que ele diz o seguinte: eles instituem determinados normativos e a empresa ela deve aplicar. Caso ela não aplique, ela deve explicar. Por exemplo, a empresa decide instalar o conselho fiscal. Instalou o conselho fiscal? Pronto. Ok. Ele só relata que instituiu. Caso ele não tenha instituído o conselho fiscal, ele tem que explicar por que não fez, certo? Então, essa é a recomendação, essa é a abordagem, aplique ou explique. E, quanto à estrutura, são 5 capítulos também, tal qual a cartilha. Na primeira, ele fala dos sócios, né, focando principalmente na questão dos votos, que, como a gente sabe, deveria, por questão de justiça, ser uma ação, um voto. Quer dizer, um acionista, um voto, para que todos tivessem uma determinada equidade. Só que a gente sabe que, na prática, não é assim que ocorre. Né? Um acionista tem uma quantidade maior, outros têm quantidades menores, o que tornam díspares. Então, nesse primeiro capítulo, ele fala da questão dos sócios e do voto. No segundo, ele aborda o conselho de administração, né, que, como nós já reiteramos, é o conselho que tem a maior relevância dentro da questão da governança, por ser o representante dos sócios, por fazer o planejamento estratégico e por contratar a diretoria e os executivos. No terceiro capítulo, fala da diretoria propriamente em si, da questão do seu dever de fidelidade, de lealdade que tem para com os sócios e com a organização, mas, ao mesmo tempo, lembrando que podem haver conflitos de interesse por parte da diretoria, mas que eles têm que tentar manter esses conflitos no mínimo. Capítulo 4, trata dos órgãos de fiscalização e controle, principalmente Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. E tem outros também que podem ser instituídos, mas basicamente esses 2. E, no último, a questão da conduta e conflitos de interesse, em que eles vão recomendar a questão da elaboração de um código de ética, vão dizer que, para que constem as regras, a definição de conflito de interesse e como se daria a resolução desses conflitos com a instituição, inclusive, de um conselho, um comitê de ética, para que pudesse cuidar desses casos. Pode passar.
Pronto. Essa figura do manual, eu acho ela bem ilustrativa acerca da questão da governança, né? Aí nós podemos ver que você tem a empresa, aí na parte interna, né? Nós temos os sócios, abaixo dos sócios como seus representantes e como órgão estratégico da empresa, o conselho de administração, que dentro de, vocês podem observar ali, ó, tem secretaria de governança, azul claro, não sei se está dando para ver, mas geralmente as secretarias, os órgãos de governança, eles estão inseridos dentro do conselho de administração, e aí todas as outras relações, né, da secretaria de governança, com o diretor-presidente, o CEO e os outros diretores, do conselho de administração, com o comitê de auditoria, com outros comitês que porventura possam existir, o conselho fiscal ali, paralelo com o conselho de administração, não estando subordinado a ele, por quê? Porque é o conselho fiscal que tem a responsabilidade de fiscalizar a questão da empresa no aspecto econômico-financeiro, de correção fiscal e outras coisas. E as relações ali, primeiramente, com a auditoria interna, que é um órgão da própria empresa, mas também com a auditoria independente ou externa. E ao redor da organização, nós temos as partes interessadas, os stakeholders, fornecedores, clientes, investidores, e o meio ambiente. E também inserida ali, calma, a questão da regulamentação, que pode ser compulsória quando existe lei ou regulamentação, e facultativa, que no caso, como nós vimos, quando a empresa decide se financiar no mercado de capitais, ela vai ter que atender uma série de requisitos para que ela consiga ter a sua governança atestada e possa conseguir o financiamento a custo mais baixo. Pode passar. Pronto, agora eu abordei aqui a questão da governança corporativa e a B3, que é a Bolsa de Valores, a antiga Bovespa. Né? Em 2000, a Bovespa instituiu um novo mercado e os níveis diferenciados de governança corporativa, inspirado no Neue Markt alemão, que na Bolsa de Frankfurt foi a primeira bolsa que instituiu um índice de empresas baseado em suas governanças. As empresas foi dado, primeiramente voluntariamente, e depois foi dado um tempo para que algumas que quisessem se inserir, mas que não reuniam as condições, elas pudessem se adequar e criaram índices para se ajustar a essa governança. Então, qual foi a ideia da Bovespa? Né? Era criar um ambiente diferenciado em que estimulasse os investidores a investir e que as empresas, por terem uma boa governança, terem o seu valor reconhecido, gerasse valor para a organização e aqueles efeitos que nós falamos como esperados. Aumentasse a liquidez, aumentasse o preço de suas ações e o custo de capital diminuísse. Então, foi com esse intento que a Bovespa criou os níveis diferenciados de governança e o novo mercado com esse objetivo. E falando neles, nós temos 4 níveis. O básico, em que a empresa ela não se coloca para a Bovespa como querendo ter uma governança de qualquer tipo, né, que seria o pior tipo, por assim dizer, de todos. Como exemplo, nós temos a Ambev, fabricante de cerveja, a Guararapes, que é a dona da Riachuelo, e a Telefônica, que é a Vivo. No nível 1, é o próximo nível, eles já têm determinados padrões, tem um determinado padrão de governança, mas ele ainda é muito incipiente, não é tão forte assim. Como exemplo de companhias, nós temos a Alpargatas, da Havaianas, o Banco Itaú e as lojas americanas. No nível 2, ele atende todos as regulamentações, os requisitos feitos para o nível 1 e vai mais além, porque as demonstrações elas já têm que estar no padrão do IFRS. Então, no nível 3, no nível 2, aí nós temos, como exemplo, a Azul, companhia aérea, Petrobras e a Taurus, fabricante de armas. E, por fim, o nível mais elevado de governança, o novo mercado, em que a empresa ela só tem ações ordinárias, ou seja, todos os acionistas eles têm direito a voto, e tem uma série de outros requisitos que eu vou já mostrar. Tem concessão de direito de tag-along, tem participação nas assembleias, e etc. E como exemplo, nós podemos citar o Banco do Brasil, o Pão de Açúcar e a Raia Drogasil, da rede da Drogasil. E com base nessa categorização das empresas em níveis, a Bovespa ela criou os índices, que nós temos basicamente 2. É o índice de governança diferenciado e o índice de governança diferenciado, né, corporativa, novo mercado,
O que é que são esses índices? São carteiras de empresas. Por exemplo, no IGC, ele pega uma carteira teórica de ações que façam parte do nível 1 e do nível 2, e aquela carteira, ela vai gerar um índice. Esse índice, ele pode ser replicado por fundos de investimentos. Então, os fundos de investimentos, baseados na questão da governança, eles vão adquirir as ações daquelas empresas. Então, um investidor, pessoa física também, que quer fazer um investimento passivo, ele compra exatamente as mesmas ações que constem no índice. Então, ele vai estar investindo passivamente. Por quê? Porque ele segue o índice. E no IGC, Novo Mercado, exatamente, só tem empresas do novo mercado, então, do mais alto nível de governança corporativa. Pode passar. Pronto. E aqui são os critérios, né? Eu tenho a tabelinha que eu tirei lá do site da Bovespa e que ele mostra quais são os critérios para cada um dos níveis, né? O básico, nível 1, nível 2 e o novo mercado, sendo que o novo mercado, ele já sofreu uma reformulação e a partir de 2 de janeiro de 2018, passaram essas regras que são mais rígidas em termos de governança. E aí nós temos várias espécies de regras, por exemplo, capital social. No nível básico, você pode ter ações ordinárias e preferenciais. No nível 1, também ordinárias e preferenciais. No nível 2, também ordinárias e preferenciais. Mas vejam, nível 2 já tem direitos adicionais, ou seja, já deve ter um tag along ali para aquela empresa, para que o acionista já esteja protegido. E no novo mercado, somente ações ordinárias. Percentual mínimo, segundo item, percentual mínimo de ações em circulação, que é o chamado free float. No nível básico, não há regra específica. Por exemplo, a empresa pode ter só 5% de ações livres no mercado e o controlador pode ter 95%, não há regra. Nível 1 e nível 2, 25%. O novo mercado era 25% até dezembro de 2017, e a partir de janeiro de 2018 passou a ser 25%, ou 15%, caso o volume diário de negociações seja superior a 25 milhões. Então, nós temos outros critérios para governança de acordo com o nível da empresa. Passa o próximo slide, Flávio. Obrigação do conselho de administração, demonstrações financeiras, vamos lá. Demonstrações financeiras, segundo item. Básico, conforme a legislação. Nível 1, conforme. Nível 2, traduzidas para o inglês. Demonstrações financeiras do novo mercado têm que ser traduzidas conforme a legislação. Informações, o item abaixo, informações em inglês simultâneas a divulgadas em português. Nível básico não há regra, nível 1 não há regra, nível 2 não há regra específica, além das demonstrações financeiras, ou seja, só balanço patrimonial, DRE, DVA é que tem que sair em inglês simultaneamente ao que sai em português. No novo mercado, até dezembro de 2017, não havia regra. Agora já o quê? Já tem que ser simultaneamente em inglês, além do português, claro. Os fatos relevantes, as informações sobre proventos, né, dividendos que os acionistas recebam, e os pré-release de resultados, sendo que a realização tem que ser até 5 dias úteis após a divulgação de resultados trimestrais ou das demonstrações. Tem que ser a apresentação da apresentação pública e sobre as informações divulgadas. Então, eles têm 5 dias depois que divulgou em português para apresentar em inglês. Último item ali, calendário de eventos corporativos. Nível básico, não precisa ter calendário de evento. Nível 1, nível 2 é obrigatório, novo mercado também. Pode passar. Divulgação adicional. Vamos lá, concessão de tag along, o penúltimo ali. É o básico, 80% para ações ONs. Ou seja, quem é do nível básico, ele tem que conceder 80%. O controlador vendeu a parte dele, entrou um outro acionista na empresa. O minoritário vai receber, no máximo, 80% do que recebeu o controlador. Isso. Nível 1, 80% para as ações ON também. O nível 2 é 100%, ou seja, já recebe o mesmo que o controlador vai receber. Isso vale tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais. No nível 1 e no básico, não. Só vale para as ordinárias. Preferenciais, não tem. E novo mercado, 100% para as ações ordinárias. Pode passar, Flávio. E a última tabelinha, pronto. Vou falar de, comitê de auditoria. Facultativo para o básico, facultativo para o nível 1, facultativo para o nível 2. Novo mercado era facultativo, mas passou a ser obrigatória a instalação do comitê, estatutário ou não estatutário, que deve atender aos requisitos indicados. E auditoria interna, facultativa para todos, só que o novo mercado agora já é obrigatório. Vai passar.
Pronto, análise dos artigos. Só uma coisa antes que eu vou falar, que eu ia esquecendo. Na questão dos níveis, você pode me perguntar, mas Cristóvão, se a gente já viu aí que a teoria diz que a governança ela melhora, ela traz benefícios para a empresa, por que que todas as empresas não aderem logo ao novo mercado? Porque isso tem um custo. Além das próprias regras, das normas que são estabelecidas, são muito mais rígidas, como a gente viu ali, ó, por exemplo, tem que ter um comitê de compliance, tem que ter um comitê de auditoria interna. Então, tudo isso tem custos. Então, não é toda empresa que tem a estrutura ou não entende como estratégico gastar recursos para fazer esse tipo de adesão. Então, por conta disso, que nem todas aderem. Mas lembre-se sempre disso. Melhora, mas tem um custo. Então, algumas entendem que não vale a pena o custo. Cristóvão, só para. É nessa Oi, perspectiva professor. mesmo, né? Eles fazem o cálculo da análise marginal, né? Sempre que eles notam que o benefício é inferior aos custos, eles optam por não fazer, né? Então, no Uhum. cenário ideal, todas as empresas do mercado de capitais deveriam ser novo mercado, vamos dizer assim, né? Pensando na nossa proteção enquanto investidores. Mas na prática, você viu aí que nós temos empresas importantes, por exemplo, a Ambev, né? Que é nível básico, né? Que é o nível mais rudimentar, né? Também. Isso a gente está falando da Uhum. maior cervejaria do mundo, né? Então, assim, o pessoal, como eu falei na segunda, né? Muito investidor entrando na bolsa aí, o pessoal dá pouca atenção para essa questão de governança, né? Mas você vê que o básico protege bem pouco, né? E as pessoas dão pouca Uhum. atenção para isso, né? Talvez até por conta disso, que as empresas não migrem, vamos dizer assim, para o novo mercado, porque realmente o custo é uma questão importante, mas você acha que, por exemplo, a Ambev, ela não teria dinheiro para migrar, né? Lógico que teria, mas se o acionista não está cobrando, né? Por que eu vou ter custo adicional, né? Por que eu vou ter que reduzir uma parte importante do sigilo, né? Porque quando você abre essas informações, você termina abrindo mais informação da empresa quando você migra para um nível mais diferenciado, né? E aí, só para completar, tem também o Bovespa+, né? Que é um nível que foi criado mais recentemente. Dentro desse que você colocou, né? Novo mercado, né? Nível 1, nível 2, o nível básico lá. Tem também o Bovespa+, e o Bovespa mais nível 2, que são focados para pequena empresa, para empresa que tem interesse em fazer o IPO, né, a oferta inicial das ações, mas não tem ainda todo o recurso, né, não tem todo o capital necessário para implantar essas práticas, enfim. Então, nesse segmento, as empresas têm até 7 anos para fazer o IPO e, evidentemente, a cobrança é menor, ela pode ir aos poucos, né? É justamente uma perspectiva da B3 tentando fomentar, tentando incentivar esse movimento das empresas a fazer o IPO. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse ano vai ser um dos anos que a gente mais vai ter IPO, né? A oferta inicial de ações na Bolsa. Várias empresas, aproveitando essa saída da crise, em tese, entre aspas, né? Saída, mas várias empresas estão solicitando a possibilidade de fazer o IPO, né? A CVM está analisando. Há 2 semanas atrás foi a PagMenos que fez, né? Nós temos aí agora várias empresas que estão com essa perspectiva, né? Então, assim, é um movimento importante da B3 no sentido de promover uma possibilidade que esse segmento Bovespa+, justamente na perspectiva de fomentar as pequenas empresas a aderirem, né, a alguma prática de governança corporativa. Tá ok, obrigado pela intervenção aí, professor. Tranquilo. Então, vamos lá, Flávio, para a análise dos artigos. Bom, colocamos a teoria e vamos agora dos artigos. Cortou um pouco agora, Cristóvão. Fala novamente, parece que voltou agora. Estão Sim, ouvindo? agora sim. Oi. Pronto. Então, o primeiro dos artigos é esse aqui, né? As relações entre governança corporativa, risco e endividamento e suas influências no desempenho financeiro no valor de mercado de empresas. Desses autores aqui, Nascimento, Gotti, Macedo e Bortolom, e foi publicada na Advances in Applied Account, em 2018. Pode passar. Não fale mal desse artigo não, viu? Não, não, não falem mal do artigo. O artigo é bom.
Bom, inicialmente, qual foi o objetivo desse artigo? Esse artigo ele procurou compreender de forma mais abrangente as complexas relações simultâneas entre governança, risco e endividamento, desempenho financeiro e valor de mercado. E qual foi a explicação que eles deram? Que a literatura, ele fala que a governança, ela influencia o risco e o endividamento, o desempenho financeiro e o valor de mercado. Então, eles quiseram estudar as relações entre essas variáveis aí. A metodologia que foi utilizada é o modelo de equações estruturais em mínimos quadrados parciais, que tem um diferencial, porque normalmente, quando você tenta correlacionar variáveis, você faz o que se chama de regressão, né? Geralmente uma regressão linear ou outra análise que tenha algum tipo de regressão. Só que esse modelo, em especial, ele é um modelo que permite a análise das interrelações, ou seja, quanto as variáveis independentes, elas se relacionam com as dependentes, que nesse caso, as que eu coloquei ali de azul, são as que eles classificaram como variáveis independentes, a governança da empresa, o risco da empresa e o grau de endividamento dela. E como variáveis dependentes, as em vermelho, que seria o desempenho, ou seja, e o valor de mercado, ou seja, eles querem ver quanto do desempenho é afetado pela governança, pelo risco e pelo endividamento, e quanto do valor de mercado é afetado pela governança, pelo risco e pelo endividamento. Pode passar, Flávio. O esquema seria mais ou menos um modelo estrutural daquele método, né? Se vocês observarem, tá lá, em cima a governança, ali à esquerda o risco e abaixo o endividamento, no meio o desempenho e o valor de mercado à direita. E podem olhar que tem várias setas que seriam as relações de influência entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Pode passar. Só Cristiano, volta aquela figura lá, só para ficar mais claro. O que acontece, né? Normalmente, como o Cristiano falou, essa literatura, eles investigam as relações entre esses construtos, mas não conjuntamente, né? Não simultaneamente. Então, tipo assim, se você procurar na internet aí, você vai encontrar artigo falando de governança e valor do mercado, ou falando de desempenho financeiro e valor do mercado, ou entre governança e endividamento. Então, isoladamente, existe esforço de pesquisa, mas conjuntamente, né? Com esse tipo de abordagem, eu não conheço nenhum no Brasil, né? Então, esse estudo aqui, essa revista é importante, é um A2, é o mais alto nível de revistas brasileiras de contabilidade, e a inovação é justamente isso, trabalhar simultaneamente essas relações, né? Então, de forma conjunta, como é que essas múltiplas relações acontecem. Então, sempre que tem um construto, uma bolinha dessa aí, recebendo uma seta, né, é uma relação de causalidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, por exemplo, quando você tem aí deixa eu ver, H8, né? É de governança para valor de mercado, ou seja, eu espero uma relação positiva entre essas duas variáveis, né? Governança explicando o valor do mercado. Então, como eles falaram, né? Desempenho financeiro e valor do mercado são construtos endógenos, construtos que são explicados, e os outros três construtos, eles são exógenos, são construtos que explicam os demais. Mas tanto a gente explica nesse modelo aí o desempenho financeiro, né? Como a gente explica o valor do mercado. E essas relações são investigadas independentemente do porte e independentemente do ano. Essa caixinha aí em cima de valor do mercado, né, as duas variáveis de controle. Pronto, pode passar, Flávio. E a metodologia dessa pesquisa, né? A amostragem, foram escolhidas 639 empresas, que é o nosso N, listadas na Bovespa nos anos de 2013, 14 e 15. Os dados das empresas, né, foram coletados nas bases da Bovespa, da CVM, da Economática e da Condinheiro. Na Bovespa e na CVM, para ver as empresas dos segmentos, quem estava com registrativo e etc. A Economática, para pegar os dados econômico-financeiros, e no Condinheiro, para pegar os dados de governança. Foram excluídas as instituições financeiras e as firmas que não tinham informações completas, ou seja, uma empresa tinha os dados de 2013 e 14, mas não tinha 15, já estava excluída. E, como o professor falou, né, foram adicionadas as duas variáveis, o porte da empresa e o tempo, que eles chamaram de variáveis controle, ou seja, eles fizeram a análise da nossa amostra como um todo, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram da amostra segmentando por porte e por tempo, no caso, por ano, 2013, 2014, 2015. Após essa amostragem, essa escolha dessas 639 empresas, eles definiram indicadores para cada variável, ou seja, indicadores para governança, indicadores para endividamento, indicadores para risco, indicadores para valor de mercado e indicadores para
Qual é a outra variável? Eu não esqueci agora. Valor de mercado e... Volta aqui, Flávio. E desempenho financeiro, verdade. Pronto. Então, eles escolheram indicadores para cada uma dessas variáveis. Pode passar. Que essa tabela aqui. No caso, endividamento. A variável foi endividamento total, que é passivo total, ativo total. Risco. Aí, esses indicadores. Alfa de Jansen, o beta, o prejuízo, se houve ou se não houve, a variação do fluxo de caixa nos 12 meses, a variação dos 12 últimos meses do lucro líquido, a volatilidade dos retornos e a correlação de retornos das ações com o índice da Bolsa de Valores. Para desempenho, foi o EBITDA, o fluxo de caixa operacional, o giro do ativo, o ROI e o ROA. Para valor de mercado, foi o LN do valor de mercado. Então, com base no valor de mercado, tira o LN e classifica se é grande porte ou pequeno porte. Para governança, percentual de free float, ou seja, de ações que estão dispersas no mercado, o percentual de free float total, o conselho de administração, quando ele é do tamanho recomendado pelo IBGC, ou, se não, o segmento, se é nível 1, nível 2 ou novo mercado, o tag along, se tem, além do mínimo, ou se não tem, e o proxy de governança, né, apenas para análise de redundância, que é uma análise interna para verificar se a correlação está correta. E, no painel B, as variáveis de controle, que seria o porte, que é o LN do ativo total, e o ano, que foi o tempo. Pode passar. Pronto, e qual foi a metodologia? Eles elaboraram 10 hipóteses, que o enunciado está aqui, vocês podem ler, e que eu preferi traduzir para a simbologia aqui. Primeira, aumentando o endividamento, reduz o desempenho. Segunda, aumentando o endividamento, reduz o valor de mercado. Terceira, aumentando o endividamento, aumenta o risco. Quarta, aumentando o desempenho, aumenta o valor de mercado. Quinta, aumentando o risco, diminui o desempenho. Aumentando o risco, diminui o valor de mercado. Sétima, aumentando a governança, aumenta o desempenho. Oitava, aumentando a governança, aumenta o valor de mercado. Nona, aumentando o endividamento, diminui a governança. E décima, aumentando a governança, diminui o risco. Vamos saber agora. Pode passar. Pronto, então, nos resultados, vemos aí 3 tabelinhas, né, que eu vou explicar para vocês o que é que significa. Foi o seguinte, as hipóteses 1, 3, 4 e 9, elas foram verificadas para a nossa amostra total. Isso quer dizer o quê? Que aumentando o endividamento, eles conseguiram confirmar que reduz o desempenho da empresa, aumentando o endividamento, aumenta o risco, aumentando o desempenho, aumenta o valor de mercado, e aumentando o endividamento, diminui a governança. Aí, o que eu acho mais importante de ressaltar é a hipótese 1 e a hipótese 9, né? Por que que o endividamento, ela diminui o desempenho financeiro? Porque a partir do momento que você está endividada, você está devendo credores, então você vai ter que pagar por esses empréstimos. Quando a empresa decide pagar por esses empréstimos, ela vai estar deixando de aplicar no operacional, no que ela sabe fazer para ganhar dinheiro, para ter o retorno, para ter caixa. Então, por conta disso, o desempenho ele é reduzido. E por que é que aumentando o endividamento diminui a governança? Essa hipótese que eles tinham. Porque eles sabem que o efeito do alto endividamento faz com que os credores fiquem no pé da empresa para saber se ela vai ter a solvência necessária. Então, esse aumento de fiscalização por parte dos credores acaba sendo um mecanismo que inibe potenciais conflitos de interesse, ou seja, a administração, quando fiscalizada pelos credores, ela vai tentar trabalhar direitinho para pagar as dívidas. E isso faz com que, como existe essa sensação de fiscalização constante, as iniciativas, as ações de governança, elas tendem a ser abandonadas. Então, não existe esse investimento. Então, eles mostraram que essa hipótese realmente se confirma. Quando a empresa está muito endividada, a governança, por um efeito absorção, ela acaba caindo. Então, isso foi verificado. E nos outros 2 quadros, né, como o professor falou e eu expliquei ali atrás, eles definiram 2 variáveis chamadas variáveis controle, para verificar se as 10 hipóteses, elas ocorriam também sendo influenciadas pelo porte, ou seja, em grandes empresas e pequenas empresas. Então, o que é que a gente verificou? Que empresas de grande porte só foram verificadas, além daquelas ali do grupo todo, né, mas só para as grandes portes só valeram a 2, a 5 e a 8, que diz o quê? Se a empresa for grande, o aumento do endividamento dela vai reduzir o valor de mercado. O aumento do risco dela vai reduzir o desempenho financeiro e o aumento da governança vai aumentar o valor de mercado. Ou seja, essa parte aqui é boa da gente focar, porque fala de governança.
Então, se a empresa é grande e ela institui de uma forma bem efetiva um sistema de governança, ela tende a gerar valor, e o seu valor organizacional, ele cresce e pode continuar aumentando. Já para empresas de pequeno porte, o que é que se observa? Que o aumento do risco, ele realmente traz uma redução do valor de mercado, porque o acionista ele vê, não, essa empresa está muito endividada, eu não vou querer investir. E o que nos interessa? O aumento da governança numa pequena empresa, ele tende a aumentar o desempenho da empresa, e o aumento da governança tende a reduzir o risco da empresa. Pode passar. E agora vamos para o nosso... sim, só voltando. Então, como a gente, para concluir, no primeiro artigo, então a gente vê que a governança, dependendo do porte da empresa, ela vai ter efeitos sim, positivos. Então, a gente pode pensar que confirmam essas duas hipóteses, a 8 para grande porte e a 7 e a 10 para o pequeno porte, elas confirmam algo que a gente já vê na literatura, que é que a governança, a implantação de um sistema de governança, ele traz benefícios para a empresa, independente do tamanho, né? Porque tem determinados benefícios da governança só se aplicam com os dados da pesquisa, só para grandes empresas e outros só para pequenas empresas. Mas o que a gente deixa de reflexão é isso, né? Que a governança, ela impacta, sim, positivamente nas empresas. Agora pode passar. Pronto, o nosso segundo artigo é esse aqui, né? Conflito entre acionistas, governança corporativa e valor da empresa. Uma análise de empresas brasileiras, que é de Pinheiro, Neves, Souza e Casabianca, e foi publicado na Revista Contemporânea de Contabilidade em 2019. Pronto. O objetivo desse artigo aqui, dessa pesquisa, foi analisar a relação entre a concentração acionária e governança corporativa sobre o conflito de acionistas e o valor de mercado. Ou seja, concentração acionária e governança corporativa são nossas variáveis independentes que vão estar agindo sobre conflito de acionistas e valor de mercado. Então, eles queriam investigar isso. Como é que a concentração influencia o conflito, como é que a concentração influencia o valor de mercado, como é que a governança instituída influencia o conflito, como é que a governança influencia o valor de mercado. E explorar a associação entre conflito de acionista e valor de mercado das empresas. E eu achei muito interessante essa pesquisa, porque ela tem um diferencial, se a gente for observar, do que o João Marcelo falou, ele até comentou isso rapidamente, que é o quê? Quando a gente fala de teoria da agência e da relação agente principal, a gente pensa em quê? Em sócio e a diretoria, os executivos, que seria o problema chamado clássico da teoria da agência. Mas o viés, a visão desse artigo aqui, é a visão que ele chama de não clássica, que seria o quê? O conflito não entre principal e agente, mas o conflito entre principal e principal, na pessoa de quem? Do acionista controlador e dos acionistas minoritários. Então, eu achei muito interessante esse enfoque. E agora a metodologia dele. Ele também fez uma regressão para dados em painel, né, categoriza os dados, utilizando um modelo de equações de estimação generalizada. Pronto, a amostragem dessa pesquisa. Foram 250 empresas, que é o nosso N, listadas nos segmentos da Bovespa, seja no básico, no N1, no N2 ou no novo mercado. Lembrem, né, que aquela anterior, ela foi só das governanças diferenciadas, N1, N2 e NM. Essa aqui não, eles também pegaram empresas do nível básico, nos anos de 2012, 13 e 14. Os dados foram coletados nas bases da Bovespa e da Economática, né, ou seja, as companhias que estão ativas, os segmentos delas na Bovespa e os dados econômico-financeiros na Economática. Eles também excluíram instituições financeiras e firmas com informações incompletas. E, tal qual a outra pesquisa, também fizeram definição de indicadores para cada variável que nós vamos ver agora. Só que essa aqui foi bem maior, né? Variável conflito. Aí, se as classes de ações que a empresa emite, a proporção entre as preferenciais e as ordinárias, quanto ela paga de dividendo por ação, se existem acordos de acionistas que modificam os direitos de voto, a proteção que a empresa adota para os acionistas minoritários, né, se tem tag-along diferenciado, além do que a regulamentação, a lei exige, e se a empresa faz uso da Câmara de Arbitragem, né, que é um mecanismo de solução de conflitos consensual, que é a alternativa à justiça. Você quer fazer alguma intervenção, professor? Não. Pronto.
Isso foi para a variável conflito. Para a variável valor da empresa, ele usou esse índice, que é o chamado Q de Tobin, e para as variáveis, essas foram as nossas variáveis dependentes. Para as variáveis independentes, concentração acionária, percentual de ações detidas pelo acionista majoritário, percentual de ações detidas pelo segundo maior acionista, e o free float, que é a quantidade que está diluída, dispersa entre os acionistas minoritários. E para a governança corporativa, ele usou o quê? Se há presença de membros externos no conselho de administração, porque essa é uma prática tida como uma prática de boa governança. Se o conselho de administração ele é composto por até 5 membros, que o mínimo são 5 membros, quer dizer, o mínimo não é exigido, né? Assim, pode ser 3 a 5, mas se tiver mais do que 5 já é uma boa prática. O grau de independência do conselho, se ele é superior à média do ano, se há segregação entre os ocupantes dos cargos de diretor-presidente, ou seja, do maior executivo e do presidente do conselho de administração, que naquele caso lá da Parmalat que o João Marcelo falou, né, havia uma confusão. O CEO, o presidente da empresa, é o chefe do conselho de administração, ou seja, o representante dos acionistas que está ali para fiscalizar a diretoria, ele é o diretor principal, ele é o presidente da companhia, então você já tem um conflito de interesse, não é uma boa prática. Se houver a segregação, isso é considerado uma boa prática. A diretoria executiva, ela recebe remuneração variável, por quê? Porque a remuneração variável, atrelada a determinados parâmetros, ela pode ser uma ação baseada na compra de ações, que é outro mais efetivo ainda, por quê? Se ele recebe um bônus, é uma coisa. Se ele recebe ações da própria empresa, então, teoricamente, aquele diretor, aquele executivo, ele vai estar preocupado em gerar valor para a empresa, para poder dar consequente aumento de liquidez e de preço das ações, e como ele é remunerado por elas, então ele vai ser beneficiado. E, por fim, se ela participa do novo mercado ou do nível 2 de governança corporativa, seria outra variável. A idade da empresa, o número de funcionários e o total de ativos. Pode passar. Aí eles colocaram também o total do lucro líquido, o número de bolsas em que a empresa participa, né, porque antigamente a gente tinha a Bovespa, tinha uma bolsa no Rio de Janeiro, e sem contar as bolsas que são do exterior, né, por exemplo, tem empresas brasileiras que lançam os chamados na Bolsa Americana, o ADR, American Depositary Receipt, né, que é o recibo de depósito americano. Então, em quantas outras bolsas essas empresas participam? O setor de atuação, né, entre os vários das empresas listadas na Bolsa, e o tipo de acionista, se o acionista é pessoa estrangeira, o majoritário, né, se é empresa nacional, se é uma estatal, ou quer dizer, uma sociedade de economia mista, né, que o maior controlador, é um ente estatal, se o controlador é empresa de família fundadora ou um único investidor, se o controlador é um fundo de pensão nacional, ou se o controlador é uma instituição financeira nacional, um banco. Pode passar. Pronto, e qual foi a metodologia? Aqui também houve a formulação de hipóteses, só que eles só formularam 5 hipóteses, que o enunciado está aí, e a simbologia essa aqui que eu traduzi para vocês, né? O aumento da concentração acionária, ele aumenta o conflito entre acionistas? Foi a primeira pergunta. A segunda, a diminuição, o menor investimento em governança corporativa, ele aumenta o conflito entre acionistas? Segunda pergunta. Terceira, o aumento da concentração, ela reduz o valor de mercado da empresa? Terceira pergunta. A quarta, a redução no investimento em governança, ele diminui o valor de mercado? E a quinta é se o aumento dos conflitos ocasiona uma redução do valor de mercado da empresa. Vai passar. Pronto. A metodologia foi um modelo para variáveis dependentes, conflito e valor de mercado, ou seja, essas duas equações aí, eles estabeleceram, de acordo com a regressão que eles fizeram com os dados em painel, e fizeram a análise pelas equações generalizadas mínimas, eles são, pronto, aqui, ó, a primeira é o índice de conflitos e o valor da empresa. Então, a primeira seria determinada pela primeira equação, né, que tem esses índices aí, governança, idade, número de funcionários, ativo total, lucro líquido, as bolsas que participam, o setor, e o valor da empresa, governança, idade, número de funcionários. Então, por esse modelo, você acharia o índice que representaria a influência das variáveis independentes nas variáveis dependentes por essa equação para cada uma. Pode passar.
E os resultados? Bom, do conjunto como um todo, o que foi que nós observamos? Que a primeira hipótese, o aumento da concentração acionária aumenta o conflito entre acionistas, se mostrou verdadeiro. A redução da governança também aumenta os conflitos entre acionistas, mas o aumento da concentração não ocasionou, não foi verificado nesse estudo uma redução do valor de mercado, que foi contrário a outras pesquisas até que já existiam, né? Então, é um ponto a ser investigado, por que houve esse fenômeno. A quarta hipótese, a redução da governança estaria ligada a uma redução do valor de mercado, enquanto a outra não foi confirmada, que eu botei de falso, né? Essa aqui, ela foi realmente refutada, mostrou foi o efeito contrário, que a diminuição da governança aumentaria, em tese, o valor de mercado da empresa. E, por fim, que o aumento de conflitos reduz o valor de mercado da empresa, também se mostrou verdadeiro. Pode passar. Então, antes de finalizar, comentar que aqui também a gente percebe que a governança está associada com efeitos positivos. Isso da relação entre as variáveis que foram analisadas por esse modelo deles. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eles falam de dados qualitativos, quer dizer, quantitativos, porque eram qualitativos, mas foram observados quantitativamente nos 3 anos de pesquisa, que eles observaram o quê? Que o número de empresas que emitem só ações ordinárias, ele estava aumentando, que o número de práticas de governança nas empresas também tinha aumentado no período analisado, e que a participação do acionista majoritário, ela se manteve estável nos 3 anos em 40%, e do segundo maior acionista em 12%, ou seja, manteve-se estável, mas a gente percebe que 2 acionistas, durante os 3 anos estudados por essa pesquisa, seguindo esse modelo, 2 acionistas tinham 52% do controle. Então, a gente vê que a sociedade realmente as sociedades empresárias ainda são muito concentradas aqui, né, que, como o João Marcelo falou lá no início da apresentação, é uma característica de países em desenvolvimento, enquanto nos países que já estão mais desenvolvidos, essa participação, esse controle é mais pulverizado, a participação acionária é mais pulverizada. Pode passar, Flávio. Pronto, e por fim, as nossas considerações finais, né, que, pelo que a gente viu da teoria, a governança, ela traz aqueles efeitos todos que nós citamos, aumento da eficiência, aumento dos controles, aumento de liquidez, aumento do preço das ações e manutenção das vantagens competitivas. E os 2 artigos analisados, eles mostraram que a governança também tem efeitos positivos para as empresas. Para alguns casos, dependendo do porte, aumentando o valor de mercado, aumentando o desempenho financeiro, ou para outras, como nessa segunda pesquisa, reduzindo o conflito entre os acionistas. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. A governança, ela é, sim, uma prática importante, lembrando daquela reiteração, né, que ela tem com a contabilidade, elas estão muito unidas e se reforçando, e que elas trazem, sim, vantagens às empresas. Então, sempre que possível, a empresa deve considerar fazer um investimento em governança corporativa. E era o que a gente tinha para apresentar, e desculpe a velocidade, mas era muita coisa, 7h30, e se deixasse, é demais. Obrigado pela... Obrigado, Cristóvão. Agradecer muito a equipe, né, porque apresentaram a profundidade que é necessária, né, a apresentação foi muito boa, né, foi muito compreensível, acho que todo mundo aí há de concordar, né, ficou muito clara a mensagem. Eu carreguei um slide lá no SIGA, mas eu nem vou carregar ele, porque assim, o que a gente discute, vocês apresentaram aí, é o que essencialmente tem lá, né, eu vou trazer algumas linhas gerais, só para a gente complementar, sem abrir necessariamente um slide, né. Só uma questão, vocês tinham visto já isso em algum lugar, na graduação, em alguma disciplina? Não, né? Não, professor. Bacana. Entendi, bacana. Os alunos que vão pagar finanças, agora não, os que vão pagar finanças agora vão ver isso lá em finanças, né? É um tópico lá que eu coloquei lá em finanças no, acho que 6º período, né? O que acontece, pessoal? Esse tópico, como eu disse, ele é extremamente relevante porque ele casa, vamos dizer assim, com todos os demais tópicos que foram colocados anteriormente, né? O pessoal falou até na apresentação aí, né? Se você for pensar bem, uma empresa que tem uma boa governança corporativa, em tese, ela não vai se envolver ou vai minimizar a chance de ela se envolver com corrupção, né? Que foi o primeiro tema lá discutido lá, né? Ela vai, não vai fazer, ela vai ter melhores práticas, ou práticas mais efetivas de responsabilidade social corporativa, né? Ela tende a gerenciar menos a impressão, porque ela
tende a buscar mais transparência, né, na própria qualidade da gestão, a divulgação que ela vai trazer. Inclusive, boa empresa que tem boa governança corporativa, em tese, ela está menos suscetível a ter problemas com viés cognitivos por parte dos gestores, né? Uma vez que note, a decisão do CEO, que é uma pessoa como nós todos, então ele é possível de tomar decisão sob efeito de viés cognitivos, esse problema é mitigado uma vez que ele tem que prestar contas para o conselho de administração, né? No lugar dele tomar a decisão sozinho, ele tem que convencer o conselho de administração que aquela é uma boa decisão e que vai estar alinhado ao interesse do acionista. Então, note, só o fato de eu ter uma boa governança, eu reduzo potencialmente problema de corrupção, problema de responsabilidade social corporativa não efetiva, né? Ou seja, eu tendo a ter uma boa responsabilidade social corporativa, problemas eventual de gerenciamento da impressão, eu tendo a não me deter tanto, né, em gerenciar, em buscar gerenciar a impressão, e, inclusive, eu estou menos suscetível a ter más decisões por conta da ocorrência de viés cognitivos, né, uma vez que o diretor, o presidente, o senhor vai ter que se reportar ao conselho de administração. Então, note que uma empresa que tem boa governança corporativa, efetiva, né, ela vai ter mitigado boa parte desse problema que a gente discutiu anteriormente na disciplina, né, esse problema inclusive problema de viés cognitivo, viés comportamentais, enfim. Então, é extremamente importante esse fenômeno, muito embora, vocês tenham notado aí, como os colegas colocaram aí, muitas empresas, ou empresas relevantes, né, conhecidas, elas não têm os níveis mais elevados de governança corporativa, né. Eu até comentei com a equipe, nós temos uma base aqui, que é a condinheiro.com, eu até citei no meu artigo, que vocês falaram aí, né, que ela era gratuita e agora estão cobrando um absurdo, né? Acho que eu li hoje para assinar, mas está inviável, está R$100 por mês, então você pagar aí R$1.200 só para ter uma base para fazer pesquisa eventual, né? Sendo que na universidade a gente tem acesso à economática, né? Que é a maior base disponível aí relativa ao mercado de capitais, então não faz muito sentido a gente pagar pela com dinheiro, né? Mas por que eu estou falando da com dinheiro? Ela é uma base que tem alguns dados de governança que só nessa base é possível encontrar de forma sistematizada, né? Evidentemente, se você for consultar uma empresa específica, lá nas relações com investidores, né? Ou no relatório não é nem relatório de formulário de referência, você vai ter as informações individualizadas de cada empresa, né? Mas a Com Dinheiro lhe dá uma base, ela é uma base que lhe dá as informações consolidada de todas as empresas, né, relativa à governança. Por exemplo, você consegue saber a remuneração dos CEOs, remuneração dos conselheiros, do conselho de auditoria, do conselho de remuneração, a formação dessas pessoas, o gênero, o tamanho do conselho de administração, o tamanho do conselho de auditoria, né, o free float, né, tag along, todas as informações vocês conseguem pegar lá nessa base de forma consolidada. Eu quero ver todas as informações de todas as empresas listadas. É só clicar no botão que aparece. Você não precisa ir de empresa a empresa, entendeu? Então, é uma base interessante para a gente coletar dados de governança corporativa, mas, mais uma vez, ela está com uma limitação para a gente acessar agora. Mas por que eu estou falando isso? Acessando essa base, se você buscar o CPF, o nome das pessoas, você vai ver que acontece muito do diretor de uma empresa participar do conselho de administração de outra empresa, cujo diretor daquela empresa participa do conselho de administração da minha empresa, né? Ou seja, não faz muito sentido. O ideal é que você tivesse, de fato, pessoas independentes, membros independentes, né? A gente até questiona a independência desses conselhos, uma vez que, invariavelmente, mesmo não sendo uma pessoa indicada, mas uma pessoa que participa de outra empresa, né? Não faz muito sentido. Outra questão que eu coloquei para a equipe, né? Que acho que é importante externalizar para a turma, né? A gente vê muito pouco contador no conselho de administração, né? E poucas mulheres, né? Se for ver a composição do conselho de administração, você tem majoritariamente homens e de outras áreas, né, administração, engenharia, geólogo, enfim, de variadas áreas, mas poucos contadores e poucas mulheres, né. As mulheres eu falo porque existe literatura internacional dizendo que empresas que têm maior participação de mulheres no conselho tendem a apresentar um resultado maior, superior, melhor do que outras empresas, né, concorrentes. E contadores, porque, em tese, é uma praia que deveria ser nossa, né? E a gente está perdendo isso para engenheiros, para outras pessoas, né? E notem que governança fala muito com contabilidade, né? Fala muito com auditoria, né? Fala muito com qualidade da gestão de forma geral. E, mais uma vez, a gente deveria estar pesquisando mais, estar trabalhando mais nessa área do que a gente vê na atualidade, né? De uma forma geral, o nível de governança corporativa no Brasil ainda é frágil, né, incipiente, quando comparado, por exemplo, a
mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, né? O nosso nível de governança ainda está aquém. Nós temos um problema, como a equipe falou, né? De uma composição societária não bastante concentrada, né? Tem um termozinho que eu ia falar, não Pulverizada. espessa, né? Pouco espessa. Exatamente, né? Existe uma concentração. Você, dependendo da empresa, você sabe quem é o dono da empresa, né? Gerdau, você tem o Jorge Gerdau, tem a família Gerdau, né? Aí você tem JBS, você tem os irmãos, né? Os irmãos Joeses lá, né? Você lembra o nome do proprietário, do cara que é o maior acionista, né? O que não é tão comum nos Estados Unidos, né? Lá você tem o fundador, mas ele faz o IPO e ele fica com uma parte pequena das ações, o capital é pulverizado, né? E aí, como você tem essa figura do controlador, você tem um conflito de agência diferenciado, né? Que não é não é aquela perspectiva do acionista com o gestor, o CEO. É muitas vezes do acionista contra o acionista, né? O acionista minoritário contra o acionista majoritário, né? Porque o cara está lá dentro da empresa, está tendo informação e está gerindo a empresa da forma que é melhor para ele, né? O majoritário e não para nós minoritários. Então, só para ficar mais claro, né, para a gente consolidar a ideia, né, o que é governança corporativa, por que é importante, né? Nota o seguinte, pensa numa empresa lá do nosso tio, nosso parente, né, que ele é o proprietário e ele é o gestor. Toda a informação está na mão dele, né? Então, o seu José da mercearia, o seu José sabe o preço do produto, sabe quem é o cliente, sabe quem é o cliente que paga em dia, que não paga, sabe, enfim, ele sabe toda a informação necessária para o negócio, porque ele é o proprietário e ele é o gestor. Toda a informação está na mão dele. Qual o problema? Se seu José morrer, a empresa acaba, né? A menos que alguém queira assumir, mas se não, a empresa acaba porque toda a empresa, toda a informação está na cabeça dele. A maçãzinha lá, né, nos Estados Unidos, o Steve Jobs morreu, mas a maçãzinha não acabou. Por que não acabou? Porque a gestão era profissionalizada, né? Você tinha o fundador, né? Mas o fundador, ele abriu as ações, ou fez o IPO das ações, e a gestão era profissionalizada. Você tinha um terceiro, alguém de mercado, alguém qualificado, que gerenciava a empresa, né? Sempre que você segrega a gestão da posse, né, você traz essa imortalidade para a firma, né? Porque a gestão é profissionalizada. Independe, a continuidade da empresa independe da vida dos sócios. Na gestão, você tem alguém que é remunerado para gerir aquela empresa. Se o sócio morre, as ações são passadas para os filhos, né? É um patrimônio que é passado para os filhos, né? É mais a participação na empresa, mas a empresa independe do fundador. E aí, qual a vantagem disso? A imortalidade, né? Qual a desvantagem? Invariavelmente, esse representante, o CEO, ele não necessariamente ele vai reunir todos os esforços necessários para trazer o bem-estar para o acionista, sobretudo o acionista minoritário. Ele pode estar usando a empresa, por exemplo, para aparecer no mercado, né? Para dizer que ele é um bom gestor. E se ele for um bom gestor, ele vai receber proposta de emprego de outras empresas, vai para outras empresas, né? Então, inclusive, ele pode assumir riscos desnecessários. Eu posso tirar petróleo aqui no seco, que é garantido, mas não, eu vou optar por tirar petróleo no meio do mar. Porque se acertar, eu sou o cara, eu sou o bom gestor, e aí eu mereço outras empresas, eu mereço maior salário. Se errar, é porque faz parte, né? É difícil tirar petróleo no meio do mar. Aquele negócio de você fazer cortesia com chapéu alheio, né? Com o dinheiro do sócio, eu vou arriscar, porque se der certo, eu sou bom. Se der errado, é problema do negócio, é problema do sócio. Então, invariavelmente, o gestor ele pode não reunir todos os esforços necessários para trazer o bem-estar do acionista. E por conta disso, é que a gente tem uma série de práticas de governança corporativa, né? A ideia é alinhar o interesse do CEO ao interesse dos investidores, sobretudo minoritários, né? É reduzir a margem discricionária do gestor, é fazer com que ele preste contas, né, seja para a gente por meio de demonstrações contábeis, fatos relevantes, seja para o Conselho de Administração, que em tese é um órgão que nos representa, né? Então a gente tem uma série de princípios, uma série de boas práticas que no fundo, visam garantir que o acionista minoritário ele tenha seu direito priorizado, né, ele tenha seu direito garantido, é reduzir a chance de nós, enquanto pequenos investidores, ter nossos direitos deixar de lado, né? Então, o objetivo é justamente, pensando no acionista minoritário, né, proteger esse acionista minoritário. E, evidentemente, como eu estou colocando boas práticas e controles, né, bons mecanismos de gestão, isso se reflete no melhor resultado financeiro, se reflete no melhor valor de mercado, se reflete no menor risco, né? Porque no extremo são melhores práticas de controle interno. Então, se eu estou melhorando a qualidade da gestão, em tese, a gente espera um melhor resultado, um menor risco, um maior valor de mercado, uma vez que os acionistas vão estar mais interessados em comprar esse tipo de papel, né? Porque uma empresa tem menor risco, vamos dizer assim, para eles, investidores.
Então, vem muito nessa perspectiva, pessoal. Então, se ficou alguma dúvida, deixa eu ver aqui, a Eliana colocou que a governança pode ser usada pelas gerentes de impressões conforme melhorar a imagem. Sim, pode sim, né? Se a empresa tem uma boa governança corporativa, ela pode usar isso como um ponto a ser ressaltado, né? Para chamar a atenção dos investidores, né? Não necessariamente manipular, mas ela pode utilizar desse diferencial competitivo que de fato é a governança corporativa, né? Para chamar a atenção do mercado, né? Dos acionistas, dos bancos, enfim, é isso mesmo. Alguma dúvida adicional, pessoal? Eu coloquei um slide lá, mas muito mais complementando, né? Fazendo o coro que os meninos colocaram aí, né? Não tem nada de adicional, é muito mais questão de exemplo, né? Questão mais conceitual mesmo, mas é isso mesmo que eles colocaram, né? Eles fizeram uma excelente apresentação. Já estava com uma apresentação bem redonda, né? Tanto é que eles não quiseram nem mostrar a apresentação na segunda, né? Mostraram só os tópicos, né? Mas é isso mesmo. Alguma dúvida, algum comentário? E é bacana que, como vocês disseram aí, vocês não viram esses temas, né? Então, acho que cumpre bem o papel da disciplina, trazer tópicos recentes, contemporâneos, né? E relevantes para a formação de vocês. Acho que o pessoal tá todo mundo assistindo lá a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou mais cedo hoje. Não tem ninguém aqui no... A Bruna, que não estava assistindo, e a Liana comentaram aqui, né? O Hélio acabou de voltar aqui correndo lá, porque estava assistindo lá o Campeonato Brasileiro. Às 9h30, Hélio. Tranquilo então, pessoal. Então, agradecer vocês, né, mais uma vez, agradecer ao grupo pela excelente apresentação, né? Cumpriu de forma, vamos dizer assim, grandiosa, né, o trabalho que foi proposto, né? O slide do grupo já está lá no Cigar, eu também coloquei já o meu slide, que é complementando. É isso, né? Agradecer aos senhores. Deixa eu puxar aqui a lista de chamada, já puxei durante a aula, puxei novamente só para confrontar o início e o final. Bacana, então só agradecer vocês e até o nosso próximo encontro.